Dia 7 de maio, dia do médico oftalmologista. O nosso convidado especial, José Augusto Alves Otaiano, que é o atual presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nosso convidado, doutor Otaiano, boa noite. Boa noite, Zé Henrique, boa noite a todos. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para falar, sem dúvida, desse dia tão importante para nós, que é o Dia do Oftalmologista. Antes de mais nada, parabéns pela data. O que falar dessa importantíssima especialidade em termos de saúde pública, doutor Otaiano? Bom, atualmente no Brasil nós temos 17 mil oftalmologistas. E uma das premissas principais que nós estamos desenvolvendo é, junto com o Ministério da Saúde, procurar inserir de uma vez por todas a oftalmologia na atenção básica de saúde. A oftalmologia, por ser uma especialidade, ela está enquadrada em aspectos mais secundários e terciários. E nós queremos aproximá-la da população em geral, o que várias vezes foi tentado, mas até então nós não conseguimos. A semana passada nós tivemos um segundo contato com o atual ministro da Saúde, o ministro Mandetta, e nós estamos com trabalhos adiantados no sentido de realmente, de uma vez por todas, inserir a oftalmologia dentro da atenção básica de saúde no país. Por que seria tão importante assim, doutor? Justamente pela dificuldade das pessoas em relação ao acesso pela oftalmologia se tratar basicamente como uma especialidade. E nós estamos fazendo um planejamento, nós temos 6 indivíduos contratados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, trabalhando num projeto extremamente profissional há mais de 6 meses, justamente para procurar equacionar essas dificuldades que nunca permitiram com que nós utilizássemos ou inseríssemos a oftalmologia dentro da atenção básica. Foi extremamente receptivo por parte do Ministério, os trabalhos estão adiantados e eu espero, o nosso mandato vai até 31 de dezembro, no final do ano, e eu espero que antes de sair, de completar o mandato, a gente tenha conseguido essa grande missão dentro da saúde pública do país. Saúde ocular, quais as principais doenças, principais problemas em termos gerais no Brasil? Por incrível que pareça, ainda é a falta de óculos. Talvez a principal cegueira, entre aspas, que nós nos deparamos, e é uma cegueira reversível, sem dúvida, é a falta dos óculos. E isso exatamente é um dos principais aspectos que nós estamos inserindo dentro desse projeto. Mas, além disso, nós temos outras causas de cegueiras reversíveis, como é, por exemplo, a catarata. Está melhorando, mas está muito longe do que seria o ideal no país. Mesmo com a utilização dos mutirões, etc., ainda há necessidade da realização de um número muito grande de procedimentos de catarata. E nós temos ainda outras situações a serem prevenidas, como, por exemplo, o glaucoma. O glaucoma é uma doença que, infelizmente, se não detectada precocemente, ela sem dúvida leva à cegueira numa característica aí sim irreversível. Então o grande segredo é o diagnóstico precoce e a abordagem precoce do tratamento para que ela não venha a lesar o paciente de uma forma, como eu falei, irreversível. Diabetes e a consequência para a visão. Preocupa também, doutor? Sem dúvida, os 4 grandes aspectos são exatamente esses: óculos, catarata, glaucoma e a retinopatia diabética. Essas doenças, principalmente o diabetes, a catarata e o glaucoma, são doenças que nós observamos com mais frequência mais tarde durante a vida, mais no envelhecimento das pessoas. E, sem dúvida, elas precisam ser prevenidas. Hoje, infelizmente, a prevalência de diabetes e, consequentemente, a retinopatia diabética vem aumentando muito na população, principalmente pelos hábitos alimentares que nós passamos a adquirir com a nossa vida moderna, né? Com muito uso de açúcar, massa, etc, etc. Então, a prevenção e o tratamento, quanto mais precoce, é imprescindível. O senhor falou da falta de óculos. Então, aquele tradicional exame de vista na escola, isso continua sendo, então, importantíssimo? Sem dúvida.
nós estamos cada vez mais, inclusive, estimulando. São coisas que nós realizávamos há 30, 40 anos e continuamos ainda enfatizando esses tipos de prevenção. É imprescindível. No caso da escola, muitas vezes, quando nós abordamos as crianças com mais de 6 anos de idade, às vezes já é tarde. Hoje, nós preconizamos que as abordagens sejam feitas de preferência no pré-escolar, porque algumas alterações, se detectadas antes de 6 anos, elas são mais passíveis de serem combatidas, de serem revertidas, ao contrário do que acontece em algumas situações acima de 6 anos de idade. Mas, sem dúvida, talvez uma das missões mais importantes em termos de resultados eficazes para as crianças. E daí também a sequência, a implantação da oftalmologia como uma especialidade básica na saúde pública brasileira, ou seja, vai se trabalhar desde cedo a saúde da visão da população. É isso, doutor Otaiano? Perfeito. Nós necessitamos de inseri-la dentro do atendimento básico, realmente para que nós tenhamos uma oportunidade de detectar todos esses aspectos que nós comentamos, desde a criança, óculos, catarata, retinopatia, glaucoma, etc. Então, o nosso trabalho é colocá-los dentro das AMEs, dentro das principais atividades básicas, os nossos antigos postos de saúde, que são as unidades básicas de saúde, etc., para que essas alterações possam ser detectadas. Por isso que nós, oftalmologistas, enfatizamos muito a importância do oftalmologista nessa linha de tratamento, porque ao se fazer um exame de óculos, nós temos a oportunidade de detectar um tumor, de detectar qualquer outro tipo de doença, porque sem dúvida é só o médico oftalmologista, o indivíduo qualificado para realmente fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de diagnóstico e encaminhar corretamente os pacientes para um tratamento adequado. Doutor Otaiano, visão no trânsito, a importância também desse tema. Sem dúvida. Na realidade, às vezes, nós não podemos nos enganar. Eu tenho tido bastante contato com o pessoal que trabalha com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego e melhorou muito o aspecto de acidentes, de morte por acidentes e etc. E a visão, ela está totalmente enquadrada. Então, às vezes, a gente observa, de fato, uma certa decepção por alguns indivíduos no sentido ou no tocante à exigência da qualidade de visão no trânsito. Mas há a necessidade de nós nos conscientizarmos dessa importância. Se eu não tenho qualificação suficiente, se eu não tenho qualidade de visão suficiente, realmente esse indivíduo deve ser restrito em relação ao trânsito, Quer dizer, é imprescindível a boa qualidade de visão para que o indivíduo, quando se deparar em situações adversas no trânsito, ele tenha o reflexo, ele tenha a qualidade de visão para contorná-la. Imagina você que esteja dirigindo sem uma qualidade de visão interessante ou necessária e de repente você atropela uma criança, você não consegue se sair de uma situação de exceção justamente por não ter a visão adequada e aí causar danos a terceiro, inclusive morte, Então, é imprescindível a boa qualidade de visão para os indivíduos que dirigem, sem dúvida. Já tem gente perguntando, com o avanço da tecnologia, computador, celular, excesso para exatamente sobrecarregar a visão. É preciso ter cuidado também. Isso tem preocupado os médicos oftalmologistas? Algumas consequências pelo uso desses acessórios, sem dúvida, vem trazendo um pouco de preocupação. Em alguns países, em algumas situações, nós temos detectado um aumento principalmente da incidência e da prevalência da miopia. Hoje, em algumas atividades, é muito interessante, tem uns trabalhos mostrando que as atividades dentro de casa, indoor, as atividades como a gente faz, por exemplo, com celular, com computador, elas têm de fato estimulado mais a progressão da miopia. E hoje, uma das atividades é exatamente estimular as pessoas a terem atividades fora de casa, em ambientes abertos.
Em alguns lugares na Ásia, onde chega a mais de 80% da população ser afetada por miopia, algumas escolas estão inclusive adquirindo ambientes abertos, inclusive para ensino. É óbvio que às vezes coberto por causa de eventualmente chuva, etc. Mas escolas tipo assim, ao ar livre, justamente para que as crianças possam ter as oportunidades de olhar para o horizonte e com isso estimular menos a progressão da miopia. Tem países asiáticos que a incidência chega a quase 90% da população e com uma progressão muito rápida e atualmente atribuída ao estímulo exatamente do uso dessas atividades próximas. O envelhecimento da população brasileira é rápido o envelhecimento. Há uma perspectiva de vida maior e a visão também precisa ser tratada com carinho, doutor Otaiano. Sem dúvida, a nossa condição demográfica está mudando completamente. Quando eu era criança, nós falávamos que era um país praticamente piramidal, onde a base dele era principalmente jovens, crianças e etc. E hoje mudou, e cada vez mais nós teremos, inclusive, uma população com mais idade. Hoje a frequência de nascimentos está numa média de 1,2, né, como nos países europeus, 1,2 nascimento, o que, inclusive, teoricamente, compromete até as perspectivas futuras de previdência, de aposentadoria e etc. E, automaticamente, essa grande população de pessoas mais idosas, elas requerem muito mais cuidado e aumenta muito mais a frequência de doenças com o envelhecimento. Para você ter uma ideia, eu acabei de citar a respeito do glaucoma. A prevalência de glaucoma em pessoas acima de 40 anos é de 1% da população. Acima de 60 anos é de 6,5% da população. E acima de 80 anos é 14% da população. É mais do que de cada 10 uma pessoa, né? 14% da população. Então você vê que no caso do glaucoma, um dos principais fatores de risco é exatamente a idade. E assim acontece, por exemplo, com a catarata. 90% das cataratas que nós conviveremos, elas são observadas em pacientes praticamente idosos, né? Acima de 60 anos, que é o que se caracteriza-se como idoso aqui no Brasil. Mas tem várias outras doenças. Uma das doenças mais frequentes que limitam a qualidade de visão dos indivíduos é uma doença na retina chamada degeneração macular relacionada com a idade, porque ela praticamente ocorre na pessoa idosa. Então é imprescindível e nós teremos que olhar para essa população e prever, assim como está ocorrendo hoje, que a gente discute toda essa história da reforma da Previdência, já pensando no futuro, porque a quantidade de idosos será muito grande, sem dúvida, está mudando o perfil demográfico, nós também temos que ter esse tipo de atenção em relação à oftalmologia. Bem, para a gente concluir, e evolução em tecnologia, tratamento e tudo mais? Temos novidades? Muitas novidades. A oftalmologia em particular, cada dia você tem um lançamento novo, né? E hoje praticamente é impossível você fazer oftalmologia sem o uso da tecnologia. Eu diria que quando eu acabei minha residência, praticamente nós não tínhamos nenhum chipzinho controlando qualquer aparelho de oftalmologia. Hoje, praticamente 100% dos aparelhos demandam tecnologia de informática, assim como um carro, né? Um carro hoje ele tem chip para controlar estabilidade, controlar praticamente a grande maioria das atividades. E na oftalmologia não tem sido diferente. Hoje eu estava lendo, por exemplo, o lançamento por uma das firmas muito grande de microscópio cirúrgico, um lançamento novo, onde ele praticamente você faz um microscópio conectado, né? Isso no futuro, quando nós conversarmos em termos de telemedicina, que nós já estamos conversando agora, né? Eu mesmo estarei numa aula no próximo sábado em Araraquara falando sobre telemedicina e praticamente quando você começa a falar em telecirurgia, quer dizer, você fazer cirurgia à distância e assim sucessivamente, cada vez mais a tecnologia está inserida na medicina e, em particular, na oftalmologia.
Muito bem. Obrigado ao médico oftalmologista José Augusto Alves Otaiano, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nosso convidado especial, aproveitando o gancho da data, o Dia do Médico Oftalmologista. E deu realmente para acompanhar a grande responsabilidade e a grande importância, é claro, da visão e com a mudança do hábito e a própria situação do envelhecimento da população. Daqui a pouco, sábado, tem plantão para o cadastramento biométrico no Fórum Eleitoral de Marília. A Santa Casa tem mais uma importante inauguração. A gente volta já já.